Felizes e animados? Amém? Fortes e corajosos? Aleluia! Porque é isso que nós precisamos. Que o Espírito Santo venha nos fortalecer. Que o Espírito Santo venha nos encorajar. Para que nós venhamos prosseguir. Para que nós venhamos seguir aquilo que Ele nos chamou para viver. É isso que nós precisamos. Porque nós sabemos muito bem que uma vida com Cristo, permanecer em Cristo não é nada fácil. Agora, queridos, nesta manhã, eu já quero, antes de qualquer coisa, dizer a vocês, a cada um de vocês que estão hoje aqui, membros desta igreja, visitantes, vocês que nos visitam todos, vocês estão aqui porque Deus os trouxe. Não há outro motivo, não há outra intenção. Você apenas concordou com uma chamada para você estar hoje cultuando esse Deus maravilhoso, para você ouvir a palavra, para você ver ali novas pessoas nascendo na fé, confirmando sua fé em Cristo por meio dos batismos, e glória a Deus pelas novas vidas, são novos nomes escritos no livro da vida. Mas, para você que batizou hoje, é só o começo, você acabou. Praticamente é um recém-nascido. Agora você vai receber alimento para crescer e se desenvolver nesta caminhada para permanecer em Cristo. E você que já um dia tomou essa decisão, que vive em Cristo, Jesus é Senhor da sua vida, você também precisa saber que para permanecer em Cristo, nós precisamos de decisões certas, precisamos também manter a nossa esperança e ter foco. E nós sabemos que mesmo sabendo disso, quantas pessoas que no decorrer desta caminhada deixam de permanecer em Cristo? Por vários motivos. Visto que foi feita uma pesquisa em 2010, foi a última pesquisa, tem um tempo. O IBGE fez uma pesquisa para saber qual o número de evangélicos que estava naquele período, no Brasil. E aí eles foram descobrindo que passou a existir uma nova categoria de evangélicos. Vocês já ouviram falar de pessoas que se autodenominam católicos não praticantes, certo? Existem, e falam, não, eu sou não praticante. Agora nasceu os evangélicos não praticantes. Sim, existe. Nós chamamos popularmente de desigrejados, aqueles que param de caminhar. E essa pesquisa apontou que 9,2 milhões de pessoas se declaravam cristãos evangélicos não determinados. Ou seja, que eles entendiam que eles não precisavam praticar, congregar, estar em igreja. E aí, nós sabemos muito bem que quando Jesus diz que Ele é a videira e nós somos os ramos, Ele fala que ramos que não permanecem nele são cortados, lançados fora. Então a gente sabe que o futuro realmente é morte, é que o galho seja queimado, lançado ao fogo. Infelizmente, não há como uma vida com Cristo sem priorizar congregar, sem priorizar estar entre irmãos, sendo igreja, uma igreja que Cristo fundou, e vai permanecer, porque Ele disse que as portas dos infernos não prevaleceriam contra a igreja dele até o fim, quando Ele voltar e chamar esta igreja. Então, fora dela, nós sabemos que é difícil permanecer em Cristo. E existe esse grande número, era como se a cada 100 evangélicos, 21 falasse assim, não preciso ir à igreja. É um número preocupante. Motivos na pesquisa aponta, está no setemargens.com, se você quiser vai lá e ver a pesquisa completa, que eles até apresentam alguns motivos, porque deixaram de caminhar, enfim. A questão é que opressões vêm, perseguição vem também. Não há como se ter uma vida com Cristo sem saber que teremos retaliações. E esse problema não é novo. Essa tentativa do Deus desta era, como Paulo chama na carta aos Coríntios, que é a segunda carta aos Coríntios, que hoje vai ser exposto alguns versículos, que ele fala sobre o Deus dessa era, que ele é perspicaz em tentar cegar o entendimento das pessoas. Esse é o Deus dessa era, e ele não dorme, ele continua tentando cegar. Esse problema também acontecia dentro da igreja de Corinto.
E essa igreja de Corinto é fundada pelo apóstolo Paulo. Quando nós podemos ver em Atos 17, ele vai até Atenas, no Areópago ele prega, anuncia o Cristo. Quando ele anuncia o Cristo ressurreto, que ele foi ressuscitado e ele venceu a morte, ele não teve tanto êxito. E poucas pessoas se converteram ali naquele momento, sendo que Paulo vinha de uma crescente de muitas conversões. Isso põe Paulo para refletir. Então ele entende que ele precisa anunciar o evangelho puramente, como loucura para este mundo, que é o que ele vai também dizer na carta aos Coríntios, que ele tentou usar de filosofia, tentou uma conversação filosófica. É muito bom isso, até para nós dialogarmos com quem não crê como nós cremos na evangelização, só que não pode deixar a mensagem da cruz de fora, ela tem que ser o centro da anunciação. Então Paulo compreendeu isso, e ficou 1 ano e meio, sai de Atenas, vai para Corinto, e 1 ano e meio ali, naquela cidade, pregando nas sinagogas, anunciando Jesus. A igreja cresce, a igreja nasce, cresce, se fortalece. Paulo então sai de Corinto e vai para a sua viagem missionária. E na terceira viagem missionária, quando está em Éfeso, ele toma conhecimento dos problemas da igreja de Corinto, que eram problemas sérios. O Deus dessa era estava tentando cegar o entendimento, fazendo com que eles viessem a deixar de permanecer em Cristo. Então Paulo escreve uma carta dura, que eles vão chamar de a carta severa. Essa carta se perde com o tempo, nós não temos ela. Quando definiu o cânon dos livros inspirados por Deus, esses escritos já não tinham mais em mãos, se perderam. E aí o que nós vamos ter é a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios, nas nossas mãos. Paulo, depois dessa carta severa, ele escreve a primeira carta que nós temos na nossa Bíblia, a primeira carta aos Coríntios. Isso em 55 depois de Cristo, média de 4 anos depois que a igreja já existia. Então Paulo escreve esta dura carta a Corinto, e esta dura carta surtiu efeito. Porque a carta, quando chegava na igreja, era lida, não apenas uma vez, mas ela sempre era lida, a carta de Paulo. Então era como se fosse até uma homilia, né? Pregavam, anunciavam aquela carta, e surtiu efeito. E nesta primeira carta aos Coríntios, nós temos a identificação de que houve outra. No capítulo 5, verso 9, Paulo fala: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Então ele está falando, houve uma outra carta. Foram cartas duríssimas. E então Paulo volta para a sua viagem missionária. Ele sai de Troade e vai para Macedônia, provavelmente a Filipos, onde também tinha nascido uma igreja, que ele escreve a carta aos Filipenses depois. Quando ele chega lá, ele encontra Tito, o seu discípulo. E Tito vem para dar um recado para ele, dizendo: Paulo, surtiu efeito a carta que você escreveu, surtiu efeito você ter sido firme com eles, porque, queridos, a igreja precisa de admoestação. Às vezes ela precisa realmente ser corrigida, ser levada a uma tristeza que a leva à reflexão, uma tristeza por causa de seus pecados. E Tito vem e fala: deu certo, Paulo. Eles se arrependeram genuinamente. Corinto está novamente vivendo aquele amor, e eles se dizem leal a você. E aí Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 4, vai ser projetado aqui para você ver, ele explica o conteúdo da sua dura carta. Ele fala assim: pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Paulo está dizendo: eu fui duro porque eu os amo. Visto que palavras dóceis, encorajadoras, e você em uma vida de pecado ali, ela não tem fundamento. É necessário que pecados sejam expostos, como ele expôs na primeira carta. E ele fala: não, olha só o que Paulo está dizendo, não para entristecê-los, não, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. E Deus vai falar sobre o pai bom, é o pai que corrige. Ele, como um bom pai, ele nos corrige. E surtiu efeito.
E aí então Paulo escreve a sua segunda carta, uma carta pessoal, cheia de expressões, cheia de profunda emoção da parte de Paulo. E esta carta ela tem como um dos seus propósitos consolar e encorajar por meio do Espírito Santo aqueles que seguem a Cristo, que estão em meio ao sofrimento e às dificuldades de se permanecer em Cristo. A igreja de Cristo em Corinto tinha essa dificuldade de permanecer em Cristo. Então no capítulo 4, Paulo nos mostra como eles, Paulo e os apóstolos, encontraram força para permanecer em Cristo, a tomar decisões corretas, tendo esperança e também tendo foco. E é isso que nós vamos ler na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 9, e depois o 18. Eu quero pedir a você, que está com a palavra aberta já em suas mãos, mais uma vez, que vocês possam se colocar de pé nesta hora, para que nós venhamos ler a palavra, porque é Deus falando conosco. É a palavra do Senhor. É ela quem transforma e edifica. Nós não estamos diante de um livro escrito por homens, que daqui a pouco ninguém lembra mais. Nós estamos diante da palavra que permanece, que dura para sempre. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não despedaçados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Agora vamos lá para o versículo 18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Feche seus olhos. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que esta palavra não entre nos nossos ouvidos e passe do outro lado, não. Mas que ela possa cair aos nossos corações. Que nós venhamos nesta manhã sermos edificados como igreja. E que possamos também glorificar o Teu nome por meio desta edificação. Nos transforme, nos direcione, nos norteie por meio da Sua palavra. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Para se permanecer em Cristo, é necessário tomar decisões, e decisões corretas. Agora eu pergunto aos irmãos, quem é que define as nossas decisões? Os passos que eu dou, diante de situações difíceis, diante de situações que envolvem não só a minha vida, né, mas da minha família, as minhas decisões. Deve ser, já adianta, o Espírito Santo. E Paulo, ele diz, mas temos esse tesouro em vasos de barro. Nós, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Paulo aqui está dizendo que, mesmo nós sendo vasos dos mais frágeis e baratos, que quebra facilmente. Paulo está usando como figura um vaso de barro, porque existem vasos de ferro, de bronze, né, que não quebram, que duram muitos anos, mas nós somos esse vaso. Ele está falando até dele como homem. Ele está dizendo que mesmo nós sendo vasos de barro, nós carregamos algo muito precioso em nós, muito precioso. E o que seria esse tesouro que Paulo está dizendo? Donald Carson, um dos maiores teólogos da história, ele chama esse tesouro de evangelho. O comentarista da Bíblia Genebra, ele vai chamar esse tesouro, sim, de Espírito Santo. E o que Jesus chama de tesouro? Na palavra, o que Jesus denominou tesouro? Em Mateus 13:44, Jesus traz uma parábola do reino, e ele diz sobre um homem que sentiu uma alegria plena, ou seja, nada mais o satisfaz além daquilo que ele vai encontrar naquele terreno. Ele sentiu uma alegria plena ao encontrar escondido na terra um tesouro. Ele esconde novamente, corre e vende tudo que tinha. Esse homem escondeu o tesouro, ele foi fazer um empréstimo e privar o que ele tinha para poder adquirir aquilo que era precioso? Não. Ele vendeu tudo que ele tinha. Com isso ele está dizendo assim: nada me importa mais do que isso que eu encontrei.
Ele corre e vende tudo que comprou, e vai e volta e compra aquele campo todo, para garantir que ele não perderia aquilo que ele encontrou. E o que Jesus define esse tesouro que este homem encontrou? Jesus define como o reino dos céus. Ele fala, esse tesouro, assim é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Significa que Jesus está dizendo que não há nada mais precioso do que o governo de Deus sobre nós. Reino de Deus. Significa que temos um rei e que somos governados por ele. E o que poderia haver, queridos, de mais precioso nessa vida do que sermos dependentes e totalmente governados por um pai de amor, por um pai de graça? Não há nada mais precioso que isso. E esse tesouro que Jesus está dizendo, este governo de Deus, este tesouro definido por Carson como o Evangelho, a palavra, definido também como Espírito Santo, isso passa a habitar em nós como vasos de barro quando confessamos Jesus como Senhor de nossas vidas. Vou repetir, o reino de Deus, o governo de Deus, o poder do Evangelho, o Espírito Santo, Espírito de Deus habitando em nós, acontece quando confessamos Jesus como nosso Senhor. Enquanto não há essa confissão de que Jesus é Senhor, enquanto nós não levantamos a nossa mão, enquanto nós falamos, não, Cristo é meu Senhor, eu entrego minha vida a Ele, não tem governo de Deus sobre nós, mas governo da nossa carne, governo dos nossos impulsos. Mas quando isso acontece, tudo isso, esse tesouro vem habitar em nós que somos vasos de barro. O governo de Deus vem habitar em nós. Nós não temos mais vida própria, mas sim pertencemos a alguém que é esse Deus maravilhoso. E por meio da submissão ao seu governo, é que nós vamos viver o reino, submissos a Ele. E como nós podemos ser governados? Só tem uma resposta, por meio da palavra de Deus. Isso não pode ser esquecido. Por meio da palavra de Deus. Não existe um outro manual para a nossa vida que não seja a Bíblia. Porque Deus nos fez e Deus nos deu o manual, a palavra. E aí o texto vai dizer que habita em nós esse poder que vem do alto. A palavra para poder aqui é dinamis, que dá origem até a dinamite. Dinamite, quando você explode num lugar, nada fica mais igual como era antes. Usa para implodir morros, né? Serras para extração de minério e tal. Explode. Nunca mais vai ser do mesmo jeito. Por isso é o poder do Espírito Santo, que quando passa a habitar em nós, nós não vamos mais ser do mesmo jeito. Acabou. Velha criatura não mais, mas sim nova. Acabou. Não somos mais este poder que passa a habitar em nós, mesmo nós sendo frágeis. Esse poder que tudo excede, porque vem de Deus e que emana em cada vaso de barro que confessou Jesus como Senhor. E Paulo sabia o que falava, ele sabia que ele era um vaso de barro frágil. Por quê? Porque em meio aos açoites, surras, prisões, perseguições e o pior, desconfiança do seu chamado, como a igreja de Corinto desconfiava dele, ele se doava tanto, dedicava tanto, fundou aquela igreja, amou aquela igreja, as pessoas falavam, tá, mas você não foi um apóstolo que andou com Jesus? Desconfiava-se de Paulo, isso doía muito seu coração, era pior do que as perseguições e surras. Mesmo diante dessa dificuldade, Paulo, ele era quebrado, por isso ele se define como vaso de barro, e nós também, quebrado, destruído, mas ele era reconstituído e orientado por esse poder que habitava nele. Independente das lutas, ele sabia que ele ia ser reerguido, porque nele habitava o Espírito Santo. E um crente fiel não vive diferente disso. Um crente fiel não vive diferente. Pois o Deus dessa era, ele é persistente em tentar cegar o nosso entendimento espiritual. No que diz respeito ao Evangelho, ele tenta nos cegar. O Deus dessa era, queridos, ele é tão perspicaz que nos primeiros trincados em nós como vasos de barro, ele já vem com a sua artimanha. Ele percebe uma ferida em nosso coração, por causa de um relacionamento, até mesmo dentro da igreja. A gente se fere com pessoas. Aliás, essa é uma dos motivos que as pessoas que não caminham mais naquela pesquisa, eles vão falar, feri com pessoas. Nessa hora o Deus dessa era vem e fala assim para nós, para que orar se não está adiantando? Para de orar. Ou ele diz para nós assim, para que ler a Bíblia, um livro antigo, difícil de ser compreendido. Vá maratonar uma série, vai ser muito mais prazerosa, você vai rir, vai sentir emoções,
né? Vai ter assunto para conversar lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, com as pessoas que assistem essa mesma série. Vai fazer isso. Ou então, Deus dessa era vem e fala para você assim, que é líder, entregue este PGM. Não está adiantando, as pessoas não mudam. Para que você vai ficar aqui toda semana falando da Bíblia, orando, você não está vendo resultado? Vai fazer algo que te satisfaça. Tire um tempo para você, para o PGM e vai fazer uma outra coisa. Não é sedutor? Não é sedutor? Essa é a artimanha da serpente. Sempre foi seduzir. Por isso, ela vai usar sempre essa mesma estratégia que ela usou com Eva. Inclusive, queridos, Eva achou a serpente mais confiável que Deus. Simplesmente porque a serpente falou o que ela queria ouvir. E quantos de nós também não nos sentimos seduzidos por coisas que queríamos ouvir? A questão é que quando chegar essas dificuldades, quando chegar os trincados em você como vaso de barro, quando chegar o momento onde você vai ouvir essas tentativas de sedução da serpente, você precisa lembrar o que está escrito na palavra, na epístola de João, na primeira, capítulo 4, verso 4, está escrito: porém, maior é o que habita em vós do que o que está neste mundo. Maior é o Espírito de Deus que está em você do que qualquer dificuldade, tristeza, decepção humana que você possa passar. Porque você é frágil, eu sou frágil, nós somos esse vaso de barro que qualquer coisa se quebra. Porém, quando quebramos, somos restituídos por este poder que em nós habita. Amém. Temos um crentinho aqui, cadê? Glória a Deus. O Espírito Santo já está aí, hein? Aleluia. Queridos, esse tesouro que Paulo está falando é o poder do Evangelho e do Espírito Santo. E ele diz para nós, quando vier a sedução de parar de orar, Mateus 21, 22 diz: e tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. E ele diz para aquele que também está pensando em parar de ler a palavra: vem as escrituras, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, aleluia. E ele diz para você que está querendo parar com o PGM, entregar. Jesus te diz hoje as mesmas palavras que disse para Pedro, quando perguntou a ele se o amava por 3 vezes. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, já disse, o Senhor sabe, conhece. Vai cuidar das minhas ovelhas. Vai cuidar. Que privilégio é poder cuidar das ovelhas que Jesus confia a nós. Não desista. Permaneça em Cristo. Permaneça firme. Tome a decisão que o Espírito Santo está dizendo hoje pela palavra. Vai apacentar as minhas ovelhas. Jesus está dizendo para você. E saiba, queridos, que este poder extraordinário que vem de Deus é este poder que te faz permanecer em Cristo. É este mesmo poder que vai fazer com que suas decisões venham a nascer do centro da vontade de Deus. Então persevere tomando suas decisões por meio do Espírito Santo que habita em você, como vaso de barro que é. Segunda atitude para permanecer em Cristo: nós precisamos manter a nossa esperança. E é o que Paulo fala no versículo 8 e 9 do capítulo 4, ele diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo fala dessas dificuldades de se permanecer em Cristo. Sim, existem muitas dificuldades. E ele fala o quê? Que é de todos os lados. Quando ele diz de todos os lados, ele está dizendo sobre o judaísmo que o perseguia. De todos os lados. E do outro lado, Roma. Então não tinha jeito. Quer permanecer em Cristo, vai ser um cristão genuíno, verdadeiro, vai ter perseguição. Paulo está dizendo: eu tive de todos os lados, inclusive de vocês, como se estivesse dizendo, até de Corinto eu tive, que duvidou do meu chamado, mas eu estou aqui firme, anunciando este evangelho para vocês com amor. Então ele vai dizer que ele é pressionado, mas não desanimado. Ele usa para a palavra pressionado um termo que significa oprimido, apertado,
prensado. Ele está falando, olha, por mais que o Deus dessa era me oprima, nos oprima, nós que pertencemos a Cristo, mas mesmo pressionados, não seremos desanimados. Paulo então descreve uma opressão que vem do Deus dessa era. Opressão, não é assim? Quando nós estamos servindo a Deus, quando estamos numa crescente, sempre vão vir coisas para nos oprimir. Mas ele fala, mesmo que me apertem, eu ainda continuo inteiro. A nossa tradução vai dizer, pressionados, mas não desanimados. Ou talvez, mas não aflitos. A questão é que o termo grego utilizado nesse texto, stenokorel, tem um único significado, que é ser despedaçado. Então o que Paulo está dizendo? Mesmo oprimido, mesmo prensado, macetado, eu não fui despedaçado. Eu estou inteiro, a cabeça está no lugar, eu estou aqui, significa que eu posso então manter a minha esperança, porque eu sei quem habita em mim. Não fui despedaçado, minha cabeça está aqui, deixa eu ver no meu pescoço, vou seguir em frente, não vou desistir, porque eu sei que maior é o que habita em mim do que o que está no mundo, é isso que ele está dizendo. E aí ele diz perplexos, mas não desesperado. A palavra para perplexo aqui significa incerteza, dúvida. Quantos de nós na caminhada com Cristo não temos dúvidas? Quantos de nós em meio aos sofrimentos não pensamos? Puxa vida, eu estou servindo a um Deus poderoso, o Deus dono do ouro e da prata, o Senhor, mas está difícil, está duro. Eu não estou entendendo. É isso que Paulo está dizendo. Ele passava por isso, ele estava perplexo, às vezes ficava com dúvidas. E aí vem as artimanhas de Satanás para nos fazer pensar, será que Deus realmente está comigo? Está tão difícil, está duro. E eu fui certa vez em um outro lugar que eu vi que com Deus é só vitória. Vitória, 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 vitória. Sim, a maior das vitórias foi naquela cruz, entregando o Filho por nós. A maior das vitórias. A partir daqui, queridos, não se preocupe, porque o Deus que te chama, Ele não te abandona, Ele está com você. Mas Ele diz, e nós podemos compreender que quando estamos na incerteza, Satanás vem e coloca em questão. E quanto à vitória, queridos, Deus concede vitória pelos meios que funcionam e não pelos meios que doem menos. E quando estiver doendo, saiba, não desista, persevere, porque a vitória será muito maior. Por isso persevere. O Espírito Santo aqui ele entra novamente. Paulo pode dizer, estou perplexo, não estou entendendo nada, mas ele diz, mas não desesperado. Desesperado. Desesperança, desesperado, falta de esperança. Você fala, não, eu ainda tenho esperança, porque eu lembro quem habita em mim, é o poder de Deus, e Ele é o oleiro, e Ele me restaura quando eu quebro. Aí ele diz, perseguidos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não abandonados. A palavra para perseguido aqui é rastreado. Paulo está dizendo, eu sou rastreado porque eu pertenço a Cristo, porque eu permaneço em Cristo, eu sou rastreado. Paulo era assim, ele saía fugido, como ele foi um dia, saiu de Tessalônica, debaixo de perseguição. E aí ele vai escondido para Bereia. Quando chega em Bereia, uma cidade que nem era tão movimentada, estava lá os judeus, ficaram sabendo, rastrearam Paulo, pesquisam onde está aquele homem e vão para tentar perseguir. Ele fala, sou rastreado. Assim é o Deus dessa era. Ele nos persegue. Comece a defender os princípios de Cristo. Comece a não negociar mais no seu trabalho. Comece a não negociar mais na sua faculdade. Comece a fazer com que as pessoas saibam a quem você pertence, que é a Cristo Jesus, para ver se não vai haver perseguição e retaliação. O problema de hoje é que as pessoas ainda tentam negociar e ser amados por esse mundo. Esse é o grande problema. E eu tenho uma notícia não muito boa, queridos. Se você viver e permanecer em Cristo, você não vai ser amado por este mundo. Não, você vai ser amado pelos irmãos em Cristo, mas por este mundo não. Por isso, perseguição quando nós vivemos em Cristo. E se você está preocupado em não ser perseguido, é só parar de orar, parar de ler a Escritura, parar de vir aos cultos, parar de ir no PGM, parar de cuidar de pessoas. Para! E aí você não vai ter perseguição. Sabe por quê? Porque Satanás terá cumprido o seu objetivo. Ele não vai te perseguir mais. Porque não precisa.
tem uma promessa de Jesus para quem segue Ele verdadeiramente. Está em Mateus 5, 11 e 12. Que diz assim: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Bem-aventurados, ele está dizendo que vocês serão o quê? Agraciados por Deus, plenamente satisfeitos quando me perseguirem vocês por causa de mim. Ele continua: alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Aleluia. Um 6 amém, um 6 glória a Deus, quando se fala de recompensa nos céus. É triste. Como assim? Poderia ser recompensa aqui nesta terra? Estou servindo ao Deus e cadê o meu reconhecimento? Queridos, quando se falar de recompensa nos céus, aleluia! Glória a Deus! É o céu, é o meu lugar de origem, é o lugar para onde eu vou retornar para o meu Deus, e quando eu for perseguido, aleluia! Nós achamos que foi apenas com Paulo e os apóstolos a perseguição. Não. Ela já acontece, é que a gente fica tão fechado no nosso mundo aqui, que a gente esquece de ver o que está acontecendo no Oriente Médio, em países onde o cristianismo é proibido, onde para você entrar lá, você tem que entregar o teu e-mail para eles pesquisarem se você tem Bíblia no celular, senão você não entra. Se você tiver Bíblia, você não entra. Vai chegar aqui, e a gente tem que se preparar para isso. Vamos acordar. Se Cristo está dizendo que nós seremos perseguidos por causa do nome dele, não é se, é quando forem, porque vai acontecer. Nós precisamos ter essa convicção e saber que nós seremos bem-aventurados, porque estará sendo confirmado que realmente, queridos, perseguição para quem serve a Cristo é a confirmação de que ele está no caminho de Deus, que ele está realmente seguindo a Cristo. Não foi? Só que quando chegar essa perseguição, se você talvez esteja passando por ela, o Espírito Santo, ele intervém com esse mas não que Paulo está dizendo. Perseguidos, mas não abandonados. Aqui está a intervenção divina. Paulo está dizendo, eu posso ser perseguido, mas a palavra para abandonado aqui é ser renunciado. Ele está dizendo, mas não serei renunciado. Paulo sabia que por ele foi pago um alto preço. Não há como sermos abandonados. E isso aqui você tem que crer. Pois aquele que tem o governo sobre a igreja, sobre o mundo, pagou o preço de sangue por nós. Não tem como revogar isso. Por isso Paulo sabia que não seria abandonado, porque a promessa de Cristo ele vivia. Portanto, ide e fazei discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu vos ensinei, e eu estarei convosco, de vez em quando? Todos os dias, até amanhã? Não, até a consumação dos séculos. É promessa, isso é promessa, queridos, isso é promessa. Então, não desista diante das perseguições, não desista. Deus não deu o filho dele para morrer em uma cruz em vão, queridos, para nós desistirmos no meio do caminho, não. Ele te chamou aqui para voltar a perseverar, para voltar aquilo que ele tem para você por promessa. Paulo continua dizendo, abatidos, mas não destruídos. Quando ele usa a palavra abatidos, catabalo significa jogado para baixo, caído. Paulo está falando, eu posso cair, eu posso ser até derrubado pelo Deus dessa era, mas não destruído. É isso que nós podemos dizer, como ele diz, somos abatidos às vezes, caímos às vezes, mas não somos destruídos. A função do Deus dessa era é tentar nos derrubar. E eu posso dizer, às vezes ele consegue nos derrubar. Às vezes ele consegue fazer com que a gente caia como um vaso frágil e venhamos nos quebrar. O que o mundo faz com os nossos cacos? Termina de triturar e nos destrói. O Deus dessa era faz isso. Agora nós, como vasos de barro, quando somos quebrados, lançados ao chão, existe um Deus que é chamado de o oleiro. Oleiro é o que faz vasos. Ele cata os nossos cacos, nos recompõe, nos cola, nos faz novamente a imagem e semelhança dele, e ele faz isso porque o Espírito Santo dele habita em nós. Nós temos essa certeza que o nosso Deus não nos deixará quebrado e caído. Nós podemos cair, mas não seremos destruídos, por causa deste poder que habita em nós.
Por isso eu quero dizer aos queridos, que a nossa esperança não está no nosso eu. Quando nós caímos, se você está caído, chegou aqui hoje, talvez você nem vinha aqui. Tem algo que tem te oprimido, te apertado, te deixado no chão. Saiba que a esperança não está nem em você. A esperança não está em nós, ou na nossa força interior, como dizem por aí. Não, não, não. Quando somos capazes. Não somos capazes, quem disse? Não caia nisso não. A nossa esperança está no Deus que diz não quando caímos e nos coloca de pé novamente. É nele a nossa esperança. Para permanecer em Cristo, a nossa esperança deve estar no oleiro, que quando somos quebrados, nos refaz, nos reconstitui e volta a fazer tudo novo. É nele a nossa esperança. É nele que nós vamos conseguir permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo é só buscando a presença do Pai. É não desistindo e perseverando nele. E para encerrar, foco. Para permanecer em Cristo, nós precisamos ter foco. Por que foco? Quando Paulo diz no versículo 18, assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Ele usa aqui para a palavra fixamos, fixar. A palavra grega skorel, que tem por raiz um termo que significa alvo, marca. Então Paulo está dizendo, o nosso alvo como cristãos não está nas coisas perecíveis deste mundo. Ele está dizendo, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê. Ele está dizendo que as coisas deste mundo, nós a vemos, ouvimos, tomamos conhecimento, mas elas não podem ser o nosso alvo. As coisas materiais, essa correria louca atrás de sei lá do que, nem vou falar porque você não vai chegar lá não. Nunca vai ser preenchido por coisas materiais. E eu vou dizer no final por quê. Essas coisas são perecíveis. Paulo está dizendo isso, olha, a gente não fixa os olhos naquilo que não permanece. Quando ele fala assim, pois o que se vê é transitório. Ele usa para a palavra transitório, proskairos, significa não permanece, o que não permanece. Paulo está dizendo que o que se vê vai ter fim. Preste atenção, qualquer coisa que seja visível, por isso que ele fala nas coisas que se vê, não no que se vê, porque o que é visível vai ser destruído. Isso aqui vai ser destruído, essa pele, esses cabelos que um dia foram pretos, que um dia também vão deixar de existir. A não ser que tem tecnologia, né, hoje, para a gente voltar a ter cabelo. Mas vai deixar de existir da mesma forma. Tudo que nós vemos um dia vai deixar de existir. Tudo que nós enxergamos vai ter fim. Por isso que Paulo está falando, não olhe para as coisas materiais, as coisas deste mundo, porque elas nunca vão preencher vocês. Por isso não fixamos os olhos no que não nos preenche. Somos inteligentes. Fixamos os olhos naquilo que não se vê, porque o que não se vê é eterno. Isso tem explicação. Eu quero aqui fazer um paralelo com o tesouro que nós falamos no começo. Tesouro, que é o Evangelho, é o poder do Espírito Santo, que é o reino, o governo de Deus em nós. É Ele que nos governa para a gente permanecer em Cristo. Agora, queridos, se o nosso foco está no que é visível e perecível, essas mesmas coisas se tornam o nosso tesouro. As coisas que vão ter fim se tornam o nosso tesouro. Quando o nosso foco está no que vai ser destruído, nas coisas materiais, nas coisas deste mundo. E se ela se torna o nosso tesouro, as coisas materiais, elas mesmas acabam por tomar as rédeas das nossas vidas. Acaba que as coisas que Deus até nos dá, como um Deus de amor e graça, vão se tornar Deus no lugar dele. Por causa do apego às coisas deste mundo. Nosso tesouro não pode ser as coisas desta terra, porque nós não pertencemos a ela. Sabe por que os prazeres deste mundo, que manipulam e governam este mundo, sabe por que ele não nos sacia? Porque nós somos seres eternos, espiritualmente eternos. E eu preciso te dizer que o que não
o que é eterno não pode ser governado pelo que não é eterno, como as coisas deste mundo. Você pode tentar buscar o sucesso que for nesta terra. Você pode tentar buscar o lugar de notoriedade que você tanto sonha. Quando chegar lá, no outro dia, você vai querer mais. Porque você não pode ser saciado pelo que não é eterno. Nós só podemos ser governados pelo Deus poderoso que é eterno. Somente nele nós vamos encontrar forças para perseverar neste caminho e permanecer em Cristo. E eu quero aqui, queridos, encerrar falando aos irmãos que na própria carta aos Coríntios, por meio da própria palavra do apóstolo Paulo, nós temos a definição para que venhamos permanecer em Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, ele diz: ora, é Deus que faz com que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. É o próprio Deus. E Paulo, quando diz nós, ele está dizendo dele, dos apóstolos, e ele não fala somente deles, ele fala, é Deus que faz com que nós e vocês, o que Paulo está dizendo é toda a igreja, para permanecer em Cristo. Quem nos faz isso é o próprio Deus. Aí ele continua, ele nos ungiu. E aí vem algo que eu acho que é lindo, que é lindo. Ele fala no versículo 22, nos selou, ou seja, lacrou, ele definiu, ele confirmou, ele selou como sua propriedade, ou seja, a igreja é propriedade dele. Significa, se você está aqui hoje como igreja, você é propriedade dele. Por isso você não pode ser governado por este mundo. Se você é propriedade de Deus, significa que você morreu para você mesmo. Você não é mais propriedade sua, você não tem escolha. Você não tem escolha. Você precisa compreender isso, que as suas escolhas têm que nascer do centro da vontade de Deus. E então você pode repetir o que Paulo diz em Gálatas 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo e agora não vivo mais eu, mas a vida que hoje eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nós não temos mais direitos sobre nós. Somos propriedade desse Deus maravilhoso e desse Deus de graça, que deu seu Filho, Cristo Jesus, para morrer por nós, para nos salvar e para nos reconciliar com o Pai, com o Criador, que é santo. E nós pecadores, só existia esse meio, Cristo Jesus, Rei, Juiz e o sacerdote que fez isso por nós. Significa então que somos propriedade, a igreja, nós, eu, você. E aí, Paulo continua, e pôs o seu Espírito em nossos corações, aleluia, como garantia do que está por vir. Ou seja, Ele colocou o Espírito dele em nós, porque sabia que viriam dificuldades, e haveriam perseguições. O Deus dessa era ia tentar fazer com que a gente não viesse permanecer em Cristo, mas Ele nos selou com esse Espírito. Ele habita em nós, Ele habita dentro de você, por meio da sua confissão de que Jesus é Senhor. Por isso, igreja, nós como igreja, precisamos perseverar. Para permanecer em Cristo, nós precisamos tomar as decisões que Deus vai nos dizer para tomar, que a palavra vai nos dizer. Precisamos manter a nossa esperança nele em meio às dificuldades, porque Ele não nos abandona. E precisamos manter o nosso foco, não nas dificuldades deste mundo, não nas coisas materiais, mas nesse Deus poderoso.